Eu vim aqui hoje para fazer esse vídeo para vocês, explicando um pouco sobre como está o mercado editorial, o mercado de livros, né? E eu cheguei a fazer uma live lá no meu Instagram com a minha amiga Amanda. A Amanda também é escritora, ela está preparando aí algumas coisas para publicar. E a gente fez esse bate-papo lá para poder tirar algumas dúvidas, falar como está o mercado. E eu já tinha feito um vídeo desse antes, se eu não me engano, em 2019, 2020. E de vez em quando eu gosto de dar uma pesquisada em como está o mercado, para saber, né, o que compensa publicar, o que é interessante, o que as pessoas estão comprando, o que as pessoas estão vendendo. A gente que trabalha aí com escrita, que vende livros, a gente tem que estar por dentro. E esse ano eu fui pesquisar também por conta dos acontecimentos dos anos passados. Eu fiquei muito tempo fora do mercado, então muita coisa mudou, né? Principalmente depois da Covid, né? A forma de vender, a forma de publicar, tá bem diferente. Para começar, eu fui buscar o que estava sendo mais vendido, né? Porque as listas de mais vendidos dão um norte pra gente do que a gente tem que olhar mais, quais que são os livros que estão funcionando, as temáticas, né? E lá no site da Publish News, inclusive esse é um portal que todo escritor tem que acompanhar, porque eles fazem vários relatórios sobre mercado literário, sobre livros, feiras, tem muita coisa interessante lá. E aí eu fui lá olhar porque eu lembrei que da outra vez que eu fiz essa pesquisa e tinha muita informação interessante. E aí eles publicaram uma lista dos livros mais vendidos. Eles fizeram o top 15, mas eu peguei os 5 primeiros só pra gente ter uma noção, né? O primeiro livro, assim, disparado em vendas foi o devocional Café com Deus. É um livro, para quem não é cristão, é um livro como se fosse um diário. Todos os dias tem lá uma leitura proposta, uma atividade. E você vai fazendo todos os dias. É um diário de oração e meditação. Então esse foi o mais vendido do ano inteiro. Ele é derivado de um podcast que também chama Café com Deus Pai. E o podcast em si, ele tem episódios muito curtinhos, assim, de 2, 3 minutos. Acho que o mais longo que eu vi lá foi 3 minutos e meio. E o livro, ele traz essa proposta de ser uma coisa rapidinha, mas todos os dias, né? Bem constante. Aí que a gente vê a importância da constância, né, na criação de conteúdo, para poder engajar os leitores e as pessoas que vão se interessar pelo seu livro, né? Em segundo lugar, tem É Assim Que Acaba. E em terceiro lugar, É Assim Que Começa, da Colleen Hoover, da editora Galera Record, né? A Record tá bem posicionada no mercado, ela tem vários livros assim na lista top 15, tá vendendo bem, né? Em quarto lugar tem Onde Estão as Flores, do autor e a autora, não sei, Ilko Mineve, da editora Buzz. E em quinto lugar, Mais Esperto que o Diabo, que é do Napoleão Hill, da editora Citadel. Então aqui a gente tem, em primeiro lugar, um devocional, ele é classificado como um livro religioso e de autoajuda, né? Dependendo da livraria que você vai. Em segundo lugar, a gente tem uma série, eu acho que é uma série, uma trilogia de livros da Colleen Hoover. Séries também são bem-vindas, já faz um tempo que a gente está vendo séries, sagas, trilogias. E a ficção, né? A ficção ela é listada como uma tendência para 2024 também. E aí a gente entra na questão das tendências mesmo, né? O principal, assim, que todas as editoras estão focando esse ano é na flexibilização, porque a gente passou por um período de pandemia onde tudo era digital e as formas de consumir, de comprar e de vender mudaram muito. Então essa flexibilização ela é de suma importância para todos os setores, né? E isso inclui também o mercado editorial. Tem também uma preocupação
com a forma que o leitor interage com essas obras, e aí entra muito a questão do digital, como é o caso do devocional Café com Deus Pai, que surgiu de uma interação em um podcast que é diário, entendeu? Então, essa questão da preocupação em como o leitor vai interagir com a sua obra, ela também tem que estar ali nas suas estratégias de marketing na hora de você vender o seu livro, né? Então, isso vai englobar questões de tecnologia, né, em todo o processo editorial e também na hora de vender. Os custos de produção sempre foram e continuam sendo uma questão muito importante. Eu fui editar os meus livros na Amazon, para quem não sabe, né, quem está chegando no canal agora. Eu tenho 3 livros publicados. Um deles, o primeiro que eu publiquei, eu cheguei a publicar ele de forma impressa por uma editora, e depois eu rescindi o contrato com esse editor e publiquei ele digital. E esse ano eu queria um físico dele, né? Porque eu ainda não tenho. Desde quando eu coloquei na Amazon, eu não imprimi de novo a segunda edição do meu livro. E eu achei que estava na hora de eu ter já essas versões impressas desse livro, que é o Cartas, que é um livro de poesia, o primeiro que eu publiquei, e dos outros, né? Aí o segundo meu é Entre Flores e Cupcakes, e o terceiro é Os Valentinos, que é o último que eu publiquei na Amazon. Só que os custos de impressão estão altíssimos. A Amazon tem um problema que ela só imprime livros no exterior, não imprime no Brasil. Então, na Amazon.com.br não tem como você comprar, você tem que comprar na Amazon.com, que é dos Estados Unidos. E aí, por ser uma compra importada, o livro em si, lá fora, não é tão caro assim, né? Se eu não me engano, uma versão impressa vai sair, acho que 35, 40 reais, que é um preço normal de livro, né? Mas aí tem a questão do custo de frete, porque por ser importado, o frete ficou caríssimo. Então, assim, você tem um livro que custa ali entre 35 e 40 reais, que é muito barato hoje, né? Até uns 10 anos atrás era um preço até elevado, mas hoje é muito barato se você achar um livro por 35 reais. Só que a questão do frete me impediu de trazer o meu livro para casa, o físico, né? E as editoras, elas estão com essa questão já faz tempo, né? No Brasil tá tudo muito caro, tudo que é impresso tá muito caro. E por isso também tem-se esse movimento de ir mais para digital, de ir mais para usar mais as tecnologias, né? E criar uma experiência com o leitor que faça valer a pena pagar esses 40, 50, 60 reais num livro, né? Então, a história tem que engajar, tem que ser interessante, tem que envolver o leitor, né? Para que ele queira ter essa experiência. Então, tem que ser feito ali uma estratégia, um projeto que vá dar essa experiência para o leitor, né? A questão da automatização, da inteligência artificial, ela está entrando dentro do processo de editoração. Tem editoras utilizando a inteligência artificial para criar textos também de orelha, sinopses, e também dentro da cadeia ali de produção do livro. O que eu vi assim, nas pesquisas que eu fiz que está bem em alta é a questão do backlist, que seria a lista dos que voltaram. E tem muita editora investindo naqueles livros que são mais antigos, naqueles livros que são clássicos, que já faz muito tempo que está no catálogo, e trazendo com capas novas, com roupagem nova, com formatos novos. E isso está gerando ali uma movimentação no mercado editorial bem interessante. Além da questão das backlists, a gente tem também a questão dos próprios e-books, que já está aí já faz um tempo, né? Os e-books, eles são uma promessa bem antiga no mercado editorial, na verdade, porque desde quando se criou lá os Kindles e os outros aparelhos de leitura, que
tem se falado muito da questão do livro digital e tal, mas o que eu percebo na prática é que as pessoas preferem o livro de papel, o livro físico, né? O e-book, ele é interessante para quem viaja muito, para quem gosta da questão da praticidade de você ter vários livros dentro de um negocinho desse, assim. É muito prático, mas a questão da experiência, ela vem junto com o livro físico. Não quer dizer que o e-book não seja uma boa aposta. É interessante, mas tem que ser ali combinado com o livro físico para que tenha uma estratégia bem acertada em questão de vendas, né? Mas o e-book é sim uma boa aposta. É quase que um obrigatório agora, eu acho, né? Porque você tem que dar as opções pro leitor. Às vezes a pessoa compra o livro digital, o e-book, e também, depois de um tempo, gosta, acha interessante, ou acha o livro bonito, vai lá e compra o físico para ter na estante, porque os livros hoje, eles são objetos de decoração, não é só para ler, né? Não é só o texto que a pessoa está comprando, o leitor está comprando. Eles são objetos de decoração, então eu vou ler e eu vou deixar na minha estante ali para decorar a minha casa, o meu ambiente. Então, são formas combinadas de você oferecer para o leitor essa experiência. Vai criando a experiência completa. Eu leio o livro ali no e-book, eu tenho um livro de papel, que ele é bonito, bem diagramado, eu vou botar esse livro numa estante, eu vou tirar uma foto com ele. Então, é nisso que a gente vai criando uma experiência, como que o leitor vai interagir com esse, não só com a história, o texto em si, mas com o objeto livro, né? E outro formato que a gente está começando a usar um pouco mais agora são os audiobooks, que também não é uma novidade, é um formato que já está aqui disponível para a gente faz um tempo. E agora, principalmente depois da pandemia, né, que tudo foi muito digital, os audiobooks eles começaram a ser mais popularizados, né? Está se falando mais dos audiobooks, né? E eu acho que tem mais editora investindo, tem mais autor se dedicando aí aos audiobooks. Eu mesma comecei a gravar o meu último livro em áudio. Já tem uma boa parte dele lá no Spotify, para quem quiser ouvir. Mas são formas que a gente vai ali oferecendo pro leitor, para ele interagir com a nossa história, né? Entre as tendências que eu pesquisei, apareceram alguns termos, alguns temas, né, que vão ser aí a aposta de várias editoras durante o ano de 2024. E eu fiz um apanhado eu li um artigo que foi feito com várias editoras, e elas foram citando ali o que elas estavam investindo, quais que eram as promessas, assim, os projetos que já estavam programados agora para 2024. E dentre eles surgiram ali vários temas, e eu combinei todos os temas de todas as editoras e fiz aqui uma listinha. Em primeiro lugar aparece a questão da diversidade, né? Inclusão também. Apareceu um termo que se chama ESG, que é uma questão, o termo ele significa gestão socioambiental, né? Que é a questão de você gerenciar os seus processos, os seus projetos, a sua produção de uma forma que seja consciente e que que beneficie também a questão social e a questão ambiental, né? Esse pensamento do socioambiental, de você pensar no que é bom socialmente, no que é bom na questão do meio ambiente, né? Tá aí também na questão na produção, no mercado editorial, e os livros eles estão também trazendo esse pensamento. É um tema que esse ano eles prometeram que vai ser muito abordado, né? Não só nas temáticas dos textos, mas também na questão da produção, na questão da distribuição, materiais, né? A gente mencionou aqui anteriormente a questão do custo de impressão, né? Porque o papel no Brasil é muito caro, qualquer tipo de papel, né?
Então, pensando também nessa questão da gestão socioambiental, entra a questão da reciclagem, a questão de papéis alternativos, né? Esse é o pensamento dentro da cadeia de produção e aí dentro das temáticas também vai ter muito livro falando sobre isso, né? Para quem é de gestão, da administração aí, que mais dessa área de produção, vai ouvir falar muito desse termo, ESG. Os livros de ficção, de poesia também vão aparecer bastante no mercado esse ano. Temas como feminismo, racismo, bem-estar, saúde mental vão aparecer em várias publicações que estão já programadas para esse ano. A questão da saúde mental mesmo, depois da pandemia, está se falando muito sobre ela, está inserida em muitos livros. Eu já tinha contato com esse tema antes da pandemia, né? Conheço alguns livros, alguns autores que falam sobre essa perspectiva, seja por experiência, por criar um personagem. Essa é uma temática que na minha estante já está presente faz tempo e agora, por conta da pandemia, vai aparecer mais livros aí com essa temática, né? A ficção cristã, ela teve uma ascensão também por causa dos devocionais, principalmente. Esse ano tem muito devocional, né, no mercado, tem vários modelos diferentes, com várias perspectivas, várias linhas de raciocínio diferentes, né? E a própria ficção cristã está em ascensão, né? Os próprios devocionais também. E a literatura infanto-juvenil, ela está sempre presente, porque é por aí que começa, né? A gente começa na infanto-juvenil e depois vai conhecendo outras literaturas, né? Então ela está sempre presente, tem editora apostando nesse nicho também. Dois temas que surgiram entre algumas editoras e que está relacionado ao momento que a gente vai viver durante esse ano 2024 é a questão política, né? Então, a gente está em ano de eleição, aqui no Brasil, pelo menos, e a gente vai ter aí, tem algumas editoras já prometeram lançar alguns livros que entram na temática da questão da América Latina e do Brasil em si, né? Por ser ano político e a gente vai começar ali do segundo semestre, a gente tem uma discussão mais acalorada a respeito da política, então esses livros vão vir para suprir, né, essa necessidade que vai surgir mais para o segundo semestre, mas já está na programação das editoras lançar aí alguma coisa referente à América Latina, ao Brasil e entrar um pouco mais nessa questão política. Com relação ao marketing para esse ano, o investimento é no conteúdo interativo. Redes sociais, inteligência artificial, você que é escritor agora, né, falando diretamente com os escritores, tem que interagir com a tecnologia para que o seu leitor possa interagir com você e com a sua obra, né? Nas questões de estratégia de marketing, vai aparecer bastante, vai ter muita gente falando sobre isso também, com relação aos influenciadores literários, né, que são os perfis aí que fazem resenha, que fazem, o meu canal mesmo é um deles, que fazem unboxing, que fazem críticas, que fazem vídeos e criam conteúdo baseado aí na literatura. As experiências virtuais também são uma aposta para as editoras e para os autores independentes também. O que seria uma experiência virtual? Você criar eventos online, né? Eventos de lançamento, eventos de interação mesmo, bate-papo, que nem eu fiz na semana passada com a Amanda uma live, então muita live. Se for fazer um lançamento online, né? Fazer ao vivo, ou criar outros tipos de interação virtual, né? Quem é do RPG, jogos, né, games, o pessoal da fantasia aí, do realismo mágico, pode entrar muito nessa onda de criar jogos, de criar
ali conteúdos mais interativos dentro dessa linha do RPG aí, que pra internet eu acho que é até mais fácil, né? Assim, na minha visão, eu não jogo RPG, eu não sou dessa turma, mas talvez seja mais interessante, né? Criar ali uma gincana, não sei, uma maratona, maratonas literárias, que são uma coisa frequente aqui no YouTube. Gente, o infinito é o limite, então assim, a internet tá aqui pra isso, pra criar coisas, interagir com pessoas, né? Dentre os formatos, aqui a gente tem que investir nos formatos que eu falei, né, da questão física, o e-book, o audiobook, mas como estratégia de marketing também, tem a questão dos podcasts, que é o caso do devocional lá, Café com Deus Pai, que surgiu do podcast, né? Então, você ter um podcast, participar de um podcast, usar essa ferramenta de uma forma que cria uma interação e que cria ali um desejo, uma vontade de ter também o seu livro. E também tem a questão da realidade virtual. Aí já é um pouco mais difícil, dependendo do tipo de literatura que você produz, né? Mas é possível. E aí você tem que entender um pouquinho mais aí dessa questão da realidade virtual, do que criar, mas tem ferramentas aí na internet. Quem quiser investir um pouco, dá pra fazer coisa muito interessante. E são, dentro das tecnologias, são as duas ferramentas que dá pra gente usar, que dá pra gente criar aí alguma coisa para interagir com o leitor, não só com o texto, né? Outra alternativa para poder, aí no caso, fazer o lançamento do seu livro são as campanhas de crowdfunding, né? Que são os financiamentos coletivos, que já faz um tempo, acho que uns 8 anos atrás, já se falava, já se fazia isso, né? E uma editora que faz muito isso, acho a maioria dos lançamentos dela foi através do financiamento coletivo, é a editora Wish. A Wish, ela faz releituras de clássicos, né? Tem os contos de fadas, tem nessa área assim da fantasia, do realismo mágico também. E eles trazem uma roupagem nova, uma edição nova para textos já conhecidos. Tem alguns textos novos também, e eles fazem lá o financiamento coletivo deles, colocam lá várias modalidades, né, vários brindes, várias coisas. E eu inclusive comprei um livro deles, a Enciclopédia do Incrível ao Bizarro, que é um livro muito bom, é um livro que foi feito por eles, né? O texto não é novo, é um texto, são vários textos antigos, e eles trouxeram dentro dessa enciclopédia com uma roupagem, uma edição maravilhosa, é muito lindo, e eu comprei através do financiamento coletivo, né? O financiamento coletivo, para quem não está entendendo nada, é uma pré-venda. Você cria lá a arte do seu livro, você já tem ali o texto, tudo. Antes de você mandar para uma gráfica ou a editora imprimir esse livro, faz-se o financiamento coletivo, as pessoas compram primeiro, né, dentro ali os kitzinhos, os pacotes que você vai criar, todo mundo compra, a hora que atingiu o valor que você precisa para imprimir, aí que manda para a gráfica, aí que a editora vai mandar para a gráfica também, para poder imprimir esses livros e os brindes e tudo, tá todo incluído ali naquele valor que você precisa. Então, para quem está começando, talvez seja interessante. E aí a questão do financiamento tem que ter muita divulgação, você tem que criar brindes interessantes para poder trazer ali dentro dos valores do financiamento, a pessoa querer ter aqueles brindes, querer ter aquela edição. E aí você já imprime os livros que já estão vendidos, né? E ali você já tem a certeza que tudo que você imprimir, você vai vender, não vai ter... Assim, o risco de você ter prejuízo é infinitamente menor do que você ir lá imprimir para depois vender, né? É uma opção muito interessante, mas tem que ser feito um marketing, uma divulgação muito boa para que funcione. Dentre aqui as preocupações na questão da distribuição, tem a questão das práticas sustentáveis, né, que eu falei que é o ESG agora, né,
o tema lá que a gente comentou. E a questão também dos canais de distribuição direta, né? Que o autor agora ele não precisa depender só da editora disponibilizar, distribuir. Você tem também as próprias editoras, né? Não precisa do intermediário das livrarias mais. Pode ter uma distribuição direta através do site da editora ou o autor distribuir através de um site dele mesmo, né? De uma plataforma de vendas. Tem também a questão das assinaturas, né? Parcerias. A assinatura, ela é mais para a editora, né? O autor independente até pode fazer, mas você vai ter que criar muito material, muita coisa, para poder ter essa assinatura. Então, assim, é um investimento muito pesado. A assinatura ela é mais viável para a editora, né? Que já tem vários livros ali no catálogo e tal. É o caso da TAG, tem outros clubes de assinatura literária também, que tem ali já os livros no estoque e você vai assinando e vai recebendo em casa. Em questão de assinatura, voltando para a questão do marketing, lá da divulgação, você pode criar uma lista de assinantes num site, ou só uma lista ali, uma lista de e-mails, para você fazer a divulgação dos seus conteúdos. Aí você coloca ali questões como processo criativo, alguns textos avulsos, a jornada ali do escritor, e você vai interagindo com os leitores através dessa lista, os newsletter, né? Que é a lista de assinatura ali para você mandar os e-mails, as mensagens pro seu leitor. É bom também você ter ali parceria com livrarias, se for o caso ali na sua cidade, se o seu leitor for desses, né, de livraria. E questão de espaço, de lançamento também. As livrarias, principalmente as independentes, né, que são menores, você consegue fazer umas parcerias ali para deixar o seu livro exposto, para deixar o seu livro ali disponível, para criar uma ação de marketing ali dentro. É interessante também, né? E a questão do marketing editorial, as redes sociais, como eu falei para vocês, né? Não só criar o conteúdo, mas também fazer anúncios, né? As plataformas do Facebook, Instagram, né? Que são uma só agora. O próprio TikTok também tem essa opção de você criar anúncios, que é muito fácil. Eu mesma fiz essa semana um anúncio do guia, que eu vou disponibilizar aqui para vocês também. E é muito simples, você entra lá na plataforma de anúncios, coloca um valor X lá que você quer investir, define os dias e a sua publicação ela vai ser mostrada para mais pessoas, isso pode atrair mais gente. Além de você fazer a própria publicação, que deixa lá de forma orgânica, você pode impulsionar ela através dos anúncios, que para quem está começando é uma boa para ganhar visibilidade. Parcerias com os influenciadores, que são canais como os meus, né? Os meus só tem um canal. Canais como o meu que faz resenhas, que faz unboxing, que mostra o seu livro, recomendações literárias, né? Fazer promoções de pré-venda também. Aí na pré-venda tem aquele truque, né? Que ou você disponibiliza ele mais barato, ou você cria brindes para quem comprar antes. E aí, essa é a graça de quem vai comprar antes. Um livro autografado, um brinde, um pôster, um marca-texto, marca-página diferente, né? E aí usa a criatividade para criar um brinde interessante também, né? Pra a pessoa querer ter, né? Os eventos literários, como eu falei, fazer lançamentos ao vivo, né? Participar de podcasts, fazer bate-papos. Outra questão que ajuda também no engajamento aí na venda são as resenhas em blogs e sites especializados. Aqui não é aquele influenciador digital que vai fazer a resenha, é uma pessoa que normalmente ela tem uma formação literária, ela faz uma leitura crítica, ela vai analisar a sua obra e vai dar um parecer técnico, né? Falando sobre a obra, claro, é uma resenha,
uma crítica literária, mas de uma pessoa que é do mercado literário, que tem uma formação ali, entendeu? Que dá um pouco mais de credibilidade do que o influenciador, às vezes, né? Participar de feiras e eventos literários é muito importante, né? Você está lá presencialmente, ou participar virtualmente, isso dá uma visibilidade pro autor, e que hoje em dia, assim, o autor ele tem que aparecer para ser notado, para que as suas obras apareçam também, né? Não é só o texto que vai aparecer. Se você conseguir essa proeza do seu texto chegar na frente e você não precisar mostrar as caras, perfeito, você atingiu ali o ápice do que é ser escritor. Mas para quem está começando, quem não é conhecido, tem que participar, tem que interagir, tem que fazer contatos ali com pessoas do meio. E a melhor forma de fazer isso é participando de feiras e eventos. Uma novidade para mim, pelo menos, né, porque eu fiquei um tempo afastada aí, né, que surgiu agora são a questão dos clubes literários. É uma coisa que já tinha antes, mas não era tão assim, divulgada, tão difundida como está agora, né? Não sei se foi a pandemia que criou essa necessidade de fazer clubes de leitura. E hoje tem os clubes de leitura online, né? Que até alguns autores, eu vi esses dias um autor que estava fazendo do próprio livro dele um clube de leitura e ele estava lendo junto com os leitores dele. Que incentiva a interação também entre o autor e os leitores. Basicamente é isso, né? Eu tentei fazer um vídeo mais curtinho, mais um resuminho mesmo. Como eu falei, eu vou disponibilizar o guia do mercado editorial das 24 no link aqui na descrição. Tem lá no meu Instagram também, quem quiser dar uma olhada lá, me seguir lá também. E assim, esse guia ele é mais um norteador para você fazer as suas estratégias e vender o seu livro. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Eu resumi bastante o que a gente conversou na live, né, questão de mercado editorial, porque na live a gente falou outros assuntos, né, questão de publicação. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre publicação atualizado, porque eu tenho uma série aqui de como publicar o seu livro, então quem estiver sabendo como começar, como é que publica, pode procurar aqui uma lista, né, de uma playlist. Mas se vocês quiserem que eu atualize essa questão da publicação, só me deixar aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo atualizado. E aproveitem esse guia, se vocês tiverem outras sugestões, vocês que estavam aí ativos durante a pandemia, me deem suas sugestões também, porque eu também sou escritora, eu também tenho aqui os meus livros para divulgar. E a gente vai trocando essa ideia aí, trocando informações, para que todo mundo tenha aí seu lugar ao sol, né? Então, espero que vocês aproveitem bastante. Se inscrevam no canal aqui se vocês não são inscritos ainda. Me seguem nas outras redes lá, também estou no Instagram e no TikTok. Estou postando vídeos diferentes nas redes diferentes, então não vai ter conteúdo repetido. E vou fazer agora mais 2 resenhas para esse mês ainda. Então já se inscreve, já ativa o sininho aí para você me acompanhar aqui nas minhas leituras de 2024 também, tá? Então, até a próxima!